Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre os segredos, os mistérios, os códigos espirituais que estão em oculto e o Pai revela aos íntimos, aos amigos, aos filhos maduros que se relacionam diariamente com Ele. Bom, parece que o texto bíblico gera um ensino antagônico e divergente, se você comparar Deuteronômios 29 com Jeremias 31:1. Deuteronômios 29 diz assim, as coisas encobertas, as coisas ocultas, as coisas misteriosas, as coisas escondidas do mundo espiritual pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. É como se, em Deuteronômio 29, Moisés estivesse dizendo que existem coisas espirituais secretas que você não deve enfiar o nariz e não deve meter a colher em tentar desmistificá-las ou receber o entendimento e a revelação de tão profundas que essas coisas e essas realidades do mundo espiritual e da ciência quântica são para a mente humana. No entanto, se Moisés diz isso em Deuteronômio 29, Deus fala pela instrumentalidade do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 1, 2 e 3, o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz todas essas coisas, o Senhor que forma isso para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, Jeremias, clama a mim. Pede, invoca, insiste, bate, clama a mim e responder-te-ei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes, fortes, mistérios estabelecidos que não compreendes. Ora, tem coisas que não é para passar a linha do conhecimento, da sabedoria e da curiosidade mística, e existem coisas que é para clamar, que é para pedir, e o Senhor vai te revelar. Quem está errado nesta afirmação? Ninguém está errado, os dois textos são inspirados por Deus. Entenda, existe um conhecimento oculto, existe uma sabedoria mística, existe uma informação do mundo sobrenatural que você pode descobrir sem Deus. Que você pode descobrir na sua própria habilidade, do seu humanismo, onde o homem é objeto de culto e de idolatria em si mesmo, ou pode descobrir essas informações ocultas e sobrenaturais do mundo espiritual por associação, por relacionamento, por pacto e comunhão de oferendas e sacrifícios aos demônios das trevas. E esta informação deve ser refutada, negada, e não deve ser buscada, muito menos se alimentar desta informação oculta, cuja fonte de instrução é as trevas, são os demônios, são os ocultistas comprometidos em desconstruir a adoração ao Deus vivo. Esta fonte de sabedoria oculta existe, ela é real e ela não deve ser experimentada, não deve ser exercitada, não deve fascinar, roubar, seduzir a sua alma, a sua mente e o seu coração. Mas existe um Deus que é poderoso em Cristo Jesus para te dar todas aquelas informações e muito mais informações a partir de uma fonte santa, pura, limpa, uma energia saudável, uma energia remida e purificada pelo sangue de Jesus. O outro, você é o objeto de culto na sua sabedoria, no seu entendimento grego, arrogante, altivo, destruidor e opressor dos parceiros que estão ao seu redor. Mas em Cristo Jesus, pelo reino de Deus, o caminho é exatamente o inverso. É uma sabedoria oculta, uma sabedoria mística, é uma informação sobrenatural de realidades do mundo espiritual, da ciência e do mundo quântico. Porém, o caminho ali é o evangelho da bacia com água e da toalha. É eu sendo o Senhor, me fiz servo, lavando os vossos pés e demonstrando para vocês o modelo do reino de Deus, para vocês terem acesso a um conhecimento sobrenatural, um conhecimento espiritual, muito mais do que um conhecimento didático, religioso. É agora um conhecimento sobrenatural de como fazer aparecer vértebras onde não existem vértebras, como fazer com que pinos de platina cirurgicamente colocados sejam desaparecidos e transformados em estruturas ósseas e cartilagem, como se nenhuma enfermidade tivesse sido acometida, nenhum acidente automobilístico tivesse ocorrido na história deste homem e desta mulher. Estou falando de uma experiência mística para fazer desaparecer caroço, para curar enfermo, para fazer brotar um fígado novo onde existe um fígado podre,
um coração novo, onde existe um coração dilatado, e a ciência disse, estamos limitados em todas as nossas habilidades, toda a nossa ciência, toda a nossa faculdade de conhecimento, chegamos no limite, a vida dele acabou, não tem mais o que fazer. Mas eu quero falar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que impõem as mãos santas, ungem com óleo e liberam palavras que trazem à existência o que não existe. Um conhecimento, há um código, há uma sabedoria oculta para os filhos de Deus, em íntima comunhão com Deus, buscar no coração do Pai. Porém, os valores são diferentes, os princípios são diferentes, as raízes motivacionais precisam ser totalmente alinhadas com as raízes motivacionais que Jesus demonstrou quando caminhou pela Palestina, expulsando os demônios dos oprimidos e curando os enfermos. É esta sabedoria oculta, é este mistério, é esta chave de acesso ao mundo quântico, ao mundo sobrenatural que está ao alcance de todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, confessa os seus pecados e se arrepende, coloca a sua boca no pó, porque os que se humilham certamente, ao tempo certo e determinado por Deus, serão exaltados. Há uma glória do Pai nos filhos que foram fiéis no pouco e Ele o estabeleceu sobre o muito ao ponto de se manifestarem com luz. Há uma coroa de glória que o Senhor Jesus quer que todos os filhos de Deus maduros tenham, para que naquele dia, essa coroa de galardão, essa coroa de glória, quando Jesus for introduzido no auditório da sala do trono, nós possamos arremessar essa coroa aos pés de Jesus, da mesma forma como os 24 anciões que estão assentados ao redor do trono de Deus fazem quando Jesus é introduzido naquele ambiente de adoração. Possamos arremessar nossas coroas de glória aos pés dele, e nos render, e nos prostrar, e nos adorar. Veja que você pode ter acesso ao mundo quântico, ao mundo espiritual, a informações ocultas adorando a demônios. E você pode ter acesso a essas mesmas realidades ou a realidades infinitamente superiores do que a dos magos, dos ocultistas e dos feiticeiros, através da adoração ao Deus vivo, a adoração em espírito e em verdade, rompendo com toda a superstição da religião histórica dos homens, mas mergulhando numa adoração vertical, viva, ao vivo Deus em espírito, em corações quebrados, espíritos contritos, porque essas coisas Deus não rejeita, Deus recebe, Deus se relaciona. Eu coloco esses códigos dentro de você. Eu semeio na tua alma, no teu espírito, o desejo de receber essas informações. Eu declaro que você é um bem-aventurado. Você faz parte do grupo de pessoas que se associam a Jesus para ter a revelação da luz do rosto que sai do Pai eterno. Jesus encerra esses 2 versículos em Mateus capítulo 11, versículo 25, dizendo assim, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, o absoluto, o único, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos religiosos chatos do tempo, mas as revelaste, descortinaste, ativaste profeticamente esse entendimento no espírito dos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois de Jesus falar sobre códigos e mistérios em oculto, que ele ocultou essa compreensão de Jesus, essa revelação de Jesus como Messias, dos estudiosos escribas do templo, mas revelou aos simples, aos analfabetos, aos humildes, aos doentes, aos endemoniados. Revelou essa informação às prostitutas, às meretrizes que se arrependeram da sua prostituição e receberam perdão e reconciliação em Jesus. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Trocar de fardo com Jesus troca o teu sistema de crença, a tua tradição familiar e receba agora a revelação, o sistema de crenças e o ensinamento, a doutrina do Rabone, do Mestre Jesus. Receba de Jesus a leitura de mundo e o ensinamento doutrinário de Jesus. Joga fora tudo que você carrega aí de sistema de crenças da filosofia africana, asiática, europeia, o sistema de culto ou a magia caribenha, o que você recebeu nas suas práticas familiares desde a sua infância. Joga isso fora e receba de Jesus e aprenda de Jesus, porque esse código, essa luz, essa informação espiritual, ela não só vai te curar, te libertar, te fortalecer, ela é leve, ela é suave, é um fardo fácil de carregar
de servir ao próximo em amor, de servir a Deus pela instrumentalidade da igreja numa sociedade corrompida pelo pecado, ofertando, contribuindo, colaborando. Eu te abençoo com essa palavra. Medite nesse texto ao longo do dia de hoje. Receba essa revelação. Compartilhe o vídeo, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração. Subiremos a montanha em jejum. Até o devocional de amanhã, em